Vamos lá, galera, continuando. No último vídeo a gente falou sobre o número de Reynolds, tá certo? O número de Reynolds é importante para calcular a perda de carga. Então, alguns de vocês ainda não sabem o que é perda de carga e eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Nesse vídeo a gente vai chegar até a definição que é ao longo da tubulação e localizada e tentar falar um pouquinho sobre a equação universal. Vamos lá. A perda de carga, quando a gente viu em hidrodinâmica, a gente falava sobre um fluido ideal, um fluido perfeito que vai escoar sem atrito. Então, naquele momento, no fluido perfeito, a equação de Bernoulli, V ao quadrado do ponto 1 sobre 2G mais a pressão mais a altura mais a pressão do ponto 1 sobre o peso específico ia ser igual à velocidade ao quadrado do ponto 2 mais a altura do ponto 2, vou colocar Z2 que vai ficar igual, mais a pressão no ponto 2 sobre o peso específico. Esse somatório aqui era igual a esse. Mas quando a gente está considerando agora um fluido real, esse fluido real vai escoar com atrito. Então esse somatório aqui não vai ser igual a esse. Para que esse somatório aqui seja igual a esse, ele tem que considerar a perda de energia que ocorreu devido ao atrito. Essa perda de energia que ocorreu devido ao atrito nós vamos chamar de perda de carga. Por isso que na nossa tabela nova, aqui nosso gráfico novo, só ocorre igualdade quando você considera a perda de carga que ocorreu nesse trecho. Então, o que é a perda de carga? A perda de carga vai ser a perda de energia que ocorre no escoamento. A perda de energia que ocorreu no escoamento do ponto 1 até o ponto 2. Então, eu posso quantificar através dessa equação ainda de Bernoulli, considerando nesse momento a perda de energia que ocorreu devido ao atrito. Então, você pode colocar, inclusive, aqui, a perda de energia que ocorreu do ponto 1 ao ponto 2. Essa aqui é a definição, a teoria da perda de carga. Para fins de cálculo, o que a gente precisa entender na hora de calcular um projeto de irrigação grande, não dá para calcular ela por Bernoulli não, que o bicho é muito complicado, vai ter que ser muita conta para isso. A perda de carga ela pode ser de dois tipos, tá certo? Um é ao longo da tubulação e outra é a localizada. Essa aqui ao longo da tubulação, a gente chama ela, bota o símbolo dela como HF só, perda de carga. Quando ela é localizada, a gente chama de HF localizada, que a gente vai ter uma aula mais para frente. Essa aqui é devido a peças especiais da tubulação. É uma curva, é um registro, é uma conexão que vai fazer com que gere perda de carga. Ao longo da tubulação, a gente chama ela simplesmente de HF. HF total vai ser o somatório dessa HFzinha aqui da longa tubulação, mais a localizada. Eu posso até mudar o símbolo aqui, ó. HF, que seria a total, vai ser igual a HF na tubulação, ao longo dela, mais as HFs localizadas. Mas vamos deixar isso aqui mais para frente. O que eu preciso saber sobre essa HF aqui, que é ao longo da tubulação, são algumas coisas que são importantes para poder eu não errar na hora de fazer minha conta. Vamos pensar numa tubulação. Vou desenhar aqui um tubo. Essa tubulação aqui, vamos botar que ela tem um comprimento de 50 metros. Então, ela vai me gerar um HF, chamar HF1. Se eu pegar um tubo mais comprido, não sei o quanto mais comprido aqui, mas ele mais comprido, a perda de carga, vou chamar aqui HF2, a perda de carga de HF1 vai ser maior que o HF2, ou seja, quanto maior o tubo, menor a perda de carga, ou o contrário. A HF do ponto 2, HF2 de uma tubulação maior, seria maior do que a perda de carga no ponto 1. Lembre-se que a perda de carga ela vai ser a perda de carga da tubulação. Então, como resposta, eu digo o seguinte: quanto maior for a tubulação, maior vai ser a perda de carga, tá certo? Então, podemos dizer que no cálculo da perda de carga, o comprimento é diretamente proporcional à perda de carga, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a perda de carga. Vamos colocar outra situação aqui. Vamos colocar um tubo com o mesmo comprimento agora com diâmetro maior. Quem tem maior perda de carga? O tubo 1 ou o tubo 2? Pense o seguinte, às vezes eu dou exemplo em sala de aula que eu digo o seguinte, eu tenho que passar 10 pessoas por uma porta simples, e 10 pessoas por uma porta de duas aberturas, com dobro. Fica mais fácil passar por essa situação ou por essa? Por essa daqui. Ou seja, quanto maior for o diâmetro,
menor vai ser a perda de carga. Ou seja, a potência do diâmetro ele é inversamente proporcional à perda de carga. Quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga. Além disso, vamos considerar agora uma tubulação, a mesma tubulação, de mesmo diâmetro e mesmo comprimento, agora com velocidades diferentes. Vamos colocar V1 e V2, sendo que V2 é maior do que V1. Quem vai exigir mais perda de carga? Quando a velocidade for maior ou quando a velocidade for menor? Quando a velocidade for maior, vou colocar aqui V2 maior do que V1, para o mesmo diâmetro, tá bom? E mesmo comprimento. Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a perda de carga. Tá certo? Então, a velocidade, a potência da velocidade, ela vai ser diretamente proporcional à perda de carga. Além disso, o quê? Aqui não dá para eu mostrar como exemplos, alguns tubos eles possuem asperezas. Na verdade, todos os tubos possuem aspereza. Alguns tubos possuem aspereza maior do que a outra. Como é que você pode ver uma aspereza? Pega um tubo aí, um tubo de cimento, e passe o dedo dele aqui na parte de dentro dele, a parte interna dele. Você vai sentir a aspereza do tubo. Num tubo de PVC, você não consegue sentir porque a aspereza é bem menor. Ou um de polietileno. Mas quanto maior for a aspereza desse tubo, maior vai ser a perda de carga. Então vamos chamar esse K como fator relacionado à aspereza. Além disso, a gente tem que levar em consideração o seguinte: algumas pessoas costumam errar quando dizem que, professor, mas a pressão no tubo, a pressão nesse tubo era maior que nesse, então é uma perda de carga maior. A pressão, vou até anotar aqui, a pressão não tem relação com a perda de carga. Então, por isso que na equação a gente não leva em consideração a pressão. A pressão pode ser de 15, de 20, de 35 MCA. A gente não leva em consideração a perda de carga, tá bom? Outra coisa que a gente não leva em consideração na perda de carga, que é importante vocês saberem. Se o cano estiver deitado, se ele estiver subindo, se ele estiver em paralelo, essa posição dele também não tem relação com a perda de carga. O que tem relação com a perda de carga é o comprimento, o diâmetro, a velocidade e o tipo de material que é constituído a tubulação. Essa aqui é a equação geral da perda de carga. E para isso é bom vocês guardarem na cabeça esses detalhes aqui: comprimento, diâmetro e velocidade. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre algumas equações mais práticas. Por quê? Como é que eu vou calcular a perda de carga se eu não sei o valor de N e se eu não sei o valor de M? Então, para isso, alguns pesquisadores, destacando-se aí Darcy, Weisbach, Razin-Williams e Flaman, sugeriram equações mais práticas para seu uso. Tá bom? Até o próximo vídeo.